Capítulo 10 do livro A Natureza da Realidade Pessoal. A natureza da iluminação espontânea e a natureza da iluminação artificial. A alma em roupas químicas. Esse capítulo, o 7, ele vai abordar muito a questão das terapias. Lembrando que a Jane começou esse trabalho com o 7 nos anos 60, né? Meados de 60, década de 60, 70. Então era muito comum, tinha estourado muito, principalmente lá nos Estados Unidos, terapias que usavam o LSD como forma terapêutica para que o paciente entrasse em contato com a sua mente inconsciente, fizesse as descobertas necessárias para mudar e tal. Nós sabemos que o 7 ele é totalmente contra a crença de que a mente inconsciente é algo inatingível, muito pelo contrário, né? Não diria até que ele é contra, ele não é contra nada, mas ele desmistifica totalmente essa crença de que a gente precisa de ferramentas fora de nós para que a gente faça um trabalho interno. Tudo está dentro, tudo é consciente sempre, todo o tempo. O que tem que ser mudado é a nossa intenção e a nossa forma de olhar para essas crenças. E de fazer esse trabalho. Então, grande parte desse capítulo ele se dedica a explicar detalhadamente o porquê dessas terapias com LSD, que estavam se tornando tão populares naquela época, não serem tão boas assim. Porque ele explica para nós que a nossa mente consciente, junto com o trabalho que ela faz com o inconsciente, ela tem todo um preparo e tem toda uma porção certa de se apresentar as questões do nosso ego, por exemplo, para a nossa mente consciente. Então, quando a gente coloca atenção nesse foco, tem todo um trabalho que ele vem sendo feito com as medidas certas que vão sendo apresentadas para nós, para que a gente consiga fazer esse trabalho de uma forma orgânica, para que realmente se aconteça uma cura. Quando a gente usa de drogas químicas, né, principalmente doses, como ele chama aqui no capítulo, as doses massivas, né, de LSD, causa um pane na nossa mente. Então a gente vai entrar em questões que a gente vai querer combater isso. E ele até cita um exemplo assim: você vai querer matar o ego. Aquele ego, ele vai. Só que assim, em terceira dimensão, na vida física, a gente não vive sem o ego. Né? Então você vai matar um ego que vai renascer daquele momento de morte mais forte ainda. Então por isso que nos casos quando se usa muitas drogas, a pessoa fica cada vez pior, porque ela entra com questões de uma forma sem ter uma dosagem natural daquilo, ela vai entrar num questionamento que ela não vai estar preparada para lidar com aquilo e ela vai causar mais espanto e mais repulsa de si mesmo. Vai nascer um ego que vai ficar cada vez mais teimoso e mais agressivo, porque ele está constantemente sendo destruído pelo seu próprio criador e aí ele vai querer se defender mais ainda. Por isso que as pessoas, de vez terem casos que melhoram, ficam cada vez piores. Isso falando dessas terapias que usam essas drogas químicas, tá, pessoal? Que era muito comum na época que a Jane começou esse trabalho. Eu não vou me deter muito nessa questão, aí vocês leem que é super interessante o que ele fala aqui, né, sobre essa parte. Vamos mais à parte que tem mais a ver com o nosso trabalho aqui, que a gente fala. Tá? Então, por exemplo, vamos lá, vamos começar com o que eu achei legal para a gente discutir nesse vídeo. No homem, os pensamentos conscientes são muito importantes, pois dirigem a atividade inconsciente. Lembrar dessa frase é ter o controle nas mãos. Os pensamentos conscientes dirigem a nossa mente, a nossa atividade inconsciente. Me caiu uma ficha aqui, mas que eu vou falar no momento certo, que ele repete mais ou menos isso daqui para frente, quer ver? A mente consciente pode, por exemplo, ver uma rosa como símbolo da vida ou da morte, da alegria ou da tristeza. Em certas circunstâncias, sua interpretação de uma simples flor pode provocar profundas experiências que evocam o poder e a força dos recursos internos do ser. Ou seja, com a minha mente consciente, esse aqui é um exemplo, tá? Eu vejo um símbolo. E conscientemente eu vou dar um valor a esse símbolo, eu vou dar um sentido, um significado a esse símbolo. Ele vai ter um significado para mim, que é só meu. Não adianta, tipo, a gente achar que tem a ideia de significados já pré-concebidos para certos símbolos. Isso pode até existir, mas no caso aqui, sempre é a nossa mente consciente que vai filtrar esse símbolo.
Ok, passou. Então, para mim, a rosa representa isso. Eu vou estar num dia caminhando e vou passar por uma roseira e eu vou ver de relance aquela rosa. Como eu já dei um significado para aquela rosa, a minha mente inconsciente que pegou esse significado, essa crença que eu tenho em relação à rosa, ela vai fazer eu produzir certos estímulos dentro de mim. Porque a minha mente consciente ela atua de uma forma que eu não estou pondo consciência nela constantemente, então eu vou receber automaticamente esse impulso, porque vem daquela crença que eu coloquei naquele objeto, que no caso aqui é a rosa. Então é sempre os valores que a gente cria conscientemente. A mente consciente, porém, também é um grande sintetizador. Ela junta diversos elementos da sua experiência e reúne-os em novos padrões. Então a gente está sempre recebendo os estímulos que vêm do nosso inconsciente, mas que pega para agir as bases que a gente tem, que a gente definiu como crenças com a nossa mente consciente. Porém, essa mente consciente, ela consegue ir filtrando cada padrão do que ela está recebendo. Mesmo que ela esteja recebendo aqueles estímulos negativos, que ela já tinha criado crenças a respeito daquilo, ela hoje quer mudar. Então, ela consegue perceber esses padrões acontecendo e ela consegue ir dividindo isso, ela consegue ir reclassificando essa atitude inconsciente, porque ela tá vendo que não tá legal, ela tá vendo já que não tá gerando estímulos legais para ela. Então ela consegue pôr consciência nisso e consegue sintetizar, ela consegue melhorar o resultado daquilo tudo, ela consegue ressignificar todo esse pacote. Esses organismos servem então como despertadores ou estimulantes das porções interiores do eu, sempre fornecendo novas experiências. Quando seu corpo e sua mente estão trabalhando juntos, a relação entre os dois é harmoniosa e seus sistemas terapêuticos naturais o colocam em um estado de saúde e graça. Eu disse antes, na sessão passada, que seus sentimentos seguem o fluxo de suas crenças. E se isso não lhe parece verdadeiro, é porque você não está consciente dos conteúdos da sua mente consciente. Então, os nossos sentimentos vêm das nossas crenças. Tô triste por algo? Que crença tenho eu em relação àquilo? Aí eu vou conversar comigo mesmo, vou reformular aquela crença e aquela emoção vai desaparecer. Aquela emoção ela ressignifica instantaneamente. Você pode fechar seus olhos físicos, pode também fechar os olhos da mente consciente e fingir não ver o que lá se encontra. O homem corre para tantas terapias que se originam fora do eu porque não confiam em sua própria natureza terapêutica básica, nem compreende realmente sua mente consciente ou inconsciente. A gente está sempre buscando fora, a gente quer sempre a mágica acontecendo fora de nós, sendo que os únicos responsáveis, os verdadeiros responsáveis pelas nossas mudanças somos nós mesmos. Parece que as tecnologias e as invenções causaram muito mal, o que realmente aconteceu. Por outro lado, a tecnologia coloca a seu alcance a grande terapia da música, por exemplo. Nesse capítulo também o Seth ele dá várias técnicas. Ele fala, não é que ele dá técnicas, ele exemplifica como a gente pode ter acesso a essas crenças de uma forma consciente. A principal delas é o sonho, que você vai ver o que eles falam. Ele fala muito dos sonhos, né? O trabalho do Seth se liga muito ao mundo dos sonhos. E aí ele cita aqui, por exemplo, as terapias musicais. Eu gosto muito de frequências, por exemplo, mas as boas, né? Porque tem muita porcaria aí hoje em dia que não. Você põe uma frequência para relaxar e você não relaxa de tão ruim que é aquilo. Mas aí olha o que ele fala aqui das músicas, por exemplo. Por outro lado, a tecnologia coloca a seu alcance a grande terapia da música, que ativa as células vivas interiores do seu corpo, estimula as energias do eu interior e ajuda a unir a mente consciente a outras porções do seu ser. Ouvir música que você gosta em geral traz-lhe à mente imagens que lhe mostram suas crenças conscientes de formas diferentes. Põe um fone de ouvido, pessoal, e comece a escutar música e vê quais os sentimentos que vão começar a brotar. Vê o que está dentro de você. Aí você vai ter uma imagem muito boa de algo, porque a gente cria devaneios, né, quando a gente escuta música. Você vai ter uma imagem muito boa de algo que você quer que aconteça na sua vida, ou uma lembrança de algo que aconteceu. Pergunta a sua crença em relação a isso. Pergunte qual é o seu sentir em relação, que emoção te traz ver essa lembrança. Você acha que é possível você criar isso na sua vida? Ou você acha que aquela dor ela ainda está dentro de você? Você acha que é possível algo novo acontecer para você? Ou você ainda está com aquela crença, naquela desilusão? Então, ou seja, todo o nosso momento de relaxamento, sendo ouvindo música ou não,
ele é propício para que a gente faça esse trabalho. A cura natural pelo som pode acontecer também com coisas simples, como ouvir a chuva. Você não precisa de drogas, hipnotismo ou mesmo meditação. Precisa apenas permitir e dirigir a liberdade de sua mente consciente. Ela fluirá através de seus pensamentos e imagens que produzirão sua própria terapia. O que mais me encantou, né, nesse trabalho, que eu venho realizando de uma forma tão amorosa junto com o Sete, com essa energia, é a maneira como ele nos faz ver as coisas de uma forma simples. Então, é simples a gente querer se trabalhar, é simples a gente querer reconhecer as nossas crenças. A gente só precisa parar, sair do automático. Eu falo aqui no canal também sobre os hábitos, né? A gente tem que parar os nossos hábitos, perceber que estamos entrando num piloto automático. Então, quando um dia acontece algo que já aconteceu outras vezes, a gente começar a reagir da mesma forma, a gente tem que parar, pessoal, para ver que aquela forma de reação, ela é uma forma automática. A gente já reagiu assim antes, a gente criou um padrão e o nosso corpo, a nossa mente, ela recebe aquele padrão. Ela começa a agir no piloto automático. Se a gente não parar, se a gente não bloquear, a gente vai estar agindo de uma forma que a gente não quer mais agir, mas é como o nosso corpo sabe como fazer. É como a nossa mente consciente já programou como deve ser feito. O inconsciente está só mandando os mesmos estímulos. Se a gente não pôr consciência nisso, se a gente não decidir frear e mudar esse padrão de hábito, a gente não muda o que a gente está manifestando. Então, é sempre uma escolha nossa e está sempre ao nosso alcance da forma mais simples possível. Como elo de ligação entre o universo interior e exterior, os sonhos são uma das maiores terapias naturais, um dos seus recursos mais eficazes. E aqui ele exemplifica de uma forma super abrangente quantos benefícios os sonhos podem nos trazer. Vamos ler aqui, ó. O exercício de uma... e ele fala também, o exercício de uma arte também é muito terapêutica. E sua criação brota de um extraordinário casamento entre as mentes conscientes e inconscientes. Mais tarde, ele tentarei explicar o profundo entrelaçamento que existe entre sonhos, criatividade e a natureza da realidade de sua experiência. O Sete, ele fala assim, olha, o sonho ele é tão expressivo, ele é tão importante para nós, porque, por exemplo, a gente quer tentar resolver uma situação. Então, ele explica aqui, pensa nessa situação, pensa nesse problema e vai dormir. E aí você vai se programar isso várias vezes. E em sonho, você vai resolver esse problema. Você lembrando ou não, você já está lidando com esse problema em sonho. Porque tudo vem do mental. Tudo vem de um universo mental. Então, a gente só materializa o resultado. Se nós formos espertos e se a gente se habituar a programar os nossos sonhos para que a gente lembre deles, a gente vai ter isso com maior facilidade, com maior rapidez de entendimento. Então, por exemplo, às vezes ele exemplifica que a gente está muito estressado e a gente tem um sonho, uma calmaria, num lugar super gostoso, fazendo algo que realmente nos relaxa. O sonho, ele também, em estado de sonho, o nosso corpo físico reage com estímulos químicos ao que a gente está sonhando. Então, o corpo, nesse momento, ele vai relaxar. Ele vai receber aqueles estímulos que você, no estado de acordado, não está mandando para ele. Você quer muito realizar algo, você sonha com esse algo sendo realizado. E aí você passa a sentir quimicamente no seu corpo que você já realizou isso. Ou seja, em estado de sonho, a gente pode nos testar. Como nós vamos reagir se isso acontecer? Vê a tua postura em relação ao sonho. Eu quero muito aquilo. Aí aquilo acontece, né? Você está sonhando que você realizou aquilo. Qual é a tua postura? A tua postura em relação àquilo vai te mostrar a crença que você tem, que você está mantendo, que não está fazendo com que você alcance esse objetivo. Então, programem os seus sonhos. Antes de dormir, se concentra, pensa naquilo que vocês querem sonhar e sonha. E pede para que vocês lembrem, programem. Tudo é intencional. Mas eu tentei isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Tenta a 11ª. Tenta até conseguirem, porque todo mundo consegue, pessoal. É a questão de treino. E é muito o sonho. Olha, para mim, meus sonhos são proféticos, assim. Eu tava até falando esses dias, eu falei, gente, não é só profético, parece que eu tô vivendo uma situação futura que vai acontecer e eu já me preparo para ela em sonho.
E é muito real, assim, eu até acordo às vezes decepcionada, porque às vezes eu tô num processo que eu quero que aquilo aconteça daquela forma que eu tô imaginando que vai acontecer, e no sonho é totalmente oposto. Eu já acordo decepcionada, eu falei, já não vai dar certo. Mas eu continuo fazendo, tentando dar certo, né? Mas é batata. Chega lá na frente e não dá certo. Eu falo, bom, tudo bem, eu já preparei isso pra mim, não vou ficar aqui sofrendo, né? Deixa, segue, a vida que segue, solta e vamos aprender mais. Então, assim, sonhos são fantásticos, pessoal, fantástico. Seus sonhos e os eventos físicos da sua vida alteram constantemente os equilíbrios químicos do seu corpo. Um sonho pode ser vivenciado propositadamente com a finalidade de suprir uma carência em sua vida. Outro sonho poderá propiciar um interlúdio tranquilo de sonho, no qual todo o estresse seja minimizado, resultando do aquietamento da produção superativa de certos hormônios e substâncias químicas. Tais sonhos serão muito eficazes, mas apenas durante um curto período de tempo, a menos que a mente consciente enfrente as crenças que estão causando desequilíbrio. Eu já tive sonhos em momentos de mudança da minha vida, assim, que eu achava que eu estava no caminho certo de certas coisas, e, e aí eu comecei a sonhar que eu estava encurralada, assim, e eu sentia um pavor, assim, absurdo. Era muito medo, muito medo. E aí eu sonhei isso duas vezes. E aí, nesses dois momentos, eu falei assim: não, não, não preciso mais ter medo. E aí eu enfrentei esse medo, porque eu falei assim: olha, eu tô aqui, tô morrendo de medo. E eu tô aqui, ó, já, presa aqui, totalmente encurralada. Era um lugar escuro, bem. Eu falei assim: eu já tô aqui. E nada me acontece. Nenhum mal tá me acontecendo. Então, a hora que eu tirar esse medo de dentro de mim, e eu olhei para aquele medo, eu falei: eu não temo mais você. Aí tudo clareou. E eu tive esse sonho duas vezes. Como eu interpretei isso? Eu interpretei, Fernanda, enfrente coisas dentro de você ainda que você não está olhando. E mudanças na sua vida física vão acontecer, você deve enfrentar isso. E não tenha medo, não tenha medo de fazer talvez esse trabalho interno. Talvez, como eu estava dentro de uma caverna, mexer muita coisa aqui. A gente acha que a gente já está pronto, que a gente já limpou tudo que a gente tinha que limpar, mas quanto mais a gente percorre o caminho do autoconhecimento, mais a limpeza vai sendo feita, assim. Então, esse sonho me marcou muito, muito, porque eu vi que eu não preciso temer nada, nada. E eu recebi isso em sonho. Então, assim, os sonhos são maravilhosos, pessoal, maravilhosos. De qualquer jeito, a interpretação é apenas uma parte da tarefa quando você tenta conscientemente avaliar o significado de um sonho. Ele fala aqui, né, que tem muitos de livros e muitas páginas até na internet. Ah, eu sonhei com tal coisa, então eu vou procurar o símbolo disso. O que significa isso? Tem que fazer sentido, tá, pessoal? Não vou falar aqui que, eu não vejo nada. Eu vejo alguns significados de algumas coisas também, mas para juntar as peças, porque o significado ele é sempre pessoal, né? Lembra do exemplo da rosa? Ele é sempre o significado pessoal. Tem gente que fala, sonhar com dente caindo alguém vai morrer na família. Eu não tenho essa crença, eu não acredito. Para mim, todas as vezes que eu sonhei com dente caindo, para mim foram momentos de transformação. Então nada é regra, nada, nada. É sempre como a gente vai interpretar. O trabalho verdadeiro é feito durante o próprio sonho, em níveis psíquicos e biológicos profundos. Então a gente já trabalhou, já foi feito o trabalho. Por isso que eu falo, se não lembrou do sonho, tudo bem, mas programa, porque o trabalho já foi feito. O acontecimento do sonho afeta toda a sua condição física e, assim, tem um efeito terapêutico constante que resulta da situação psíquica estabelecida dentro de qualquer cenário de sonho. E nela, os problemas ou desafios da sua existência são resolvidos. Muitas ações prováveis se realizam, sendo então projetadas num futuro provável. Quando você entende a natureza das suas próprias crenças, pode aprender a usar o estado de sonho mais eficazmente para seus propósitos conscientes. Porque a gente já está fazendo esse trabalho, então a gente sabe quais são os símbolos que nos serão passados para que a gente faça esse trabalho de reconhecimento. Aqui eu não li essa parte, eu vou voltar porque é uma parte muito importante, eu acabei passando aqui para a gente. Olha essa ficha que legal para a gente finalizar. A ideia mais rejuvenescedora de todas é o maior passo para qualquer verdadeira iluminação. É a compreensão de que sua vida exterior nasce do mundo invisível da sua realidade através de seus pensamentos e crenças conscientes. Pois então você percebe o poder da sua individualidade e identidade.
você é imediatamente confrontado com escolhas e já não pode se ver como vítima das circunstâncias. Contudo, a mente consciente surgiu exatamente para lhe dar escolhas, para livrá-lo da experiência de mão única, para deixá-lo usar sua criatividade para formar compreensões diversificadas, variadas. A gente criou a mente consciente para que a gente tenha esse processo de escolher o que nós vamos semear nas nossas mentes, quais as ideias que a gente vai cultivar, quais as crenças nós vamos cultivar, quais os resultados nós estamos obtendo. Então, é sempre para que a gente tenha sempre o treinamento, a possibilidade de escolha, a possibilidade de experiências. Vamos fazer uma distinção clara aqui. Olha que legal. Suas crenças conscientes dirigem o fluxo de processos inconscientes que levam suas ideias para a realidade física, de modo que, embora seus pensamentos causem a sua experiência, você não está consciente de como isso acontece. Não pode dizer, por exemplo, a si mesmo veemente: quero receber iluminação e esperar que isso aconteça se todas as suas crenças, na verdade, estão indo em outra direção. Você pode sentir-se indigno ou acreditar que tal estado lhe é impossível de atingir e, nesse caso, estará enviando mensagens contraditórias. Você lembra que a gente falou nos capítulos passados sobre um processo biológico natural que acontece dentro de nós? Vamos pegar esse exemplo. Então, com a nossa mente consciente, a gente julga o que a gente chama ser possível, chama ser real. Então, a gente cria crenças a partir do nosso próprio julgamento, tá? A gente faz as escolhas do que a gente quer acreditar que é real. Então, a gente criou nosso pacote de crença. Com a nossa mente consciente, a gente joga esse pacote de crença. Por que com a nossa mente consciente? Porque a gente criou conscientemente isso. A gente joga esse pacote de crença que ele vai ser absorvido para a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente vai criar um padrão, assim como o nosso sistema biológico cria o padrão que nos mantém vivo, ela cria, através destas crenças, o padrão de percepção da realidade. Então, é a mente consciente, ela só faz esse trabalho de tornar real fazer o processo de tornar real o que com a mente consciente a gente chama ser real ou não. Então, aonde está o mistério de se criar uma realidade nova? Eu preciso ser hipnotizada? Eu preciso usar drogas para chegar a ter acesso ao que eu criei com consciência? Vou tentar exemplificar de uma maneira melhor. Quando eu era pequena, eu tive uma situação X. Como eu já cheguei com padrões de ideias, com crenças, eu vou interpretar aquela realidade com o que eu acho ser possível. Lembra, as nossas células carregam memórias de todos os deuses que estão constantemente, simultaneamente vivendo, né? E aí carrega a memória de DNA também, enfim. Mas eu já venho aqui com um monte de crenças já meio que pré-programadas. Por mim mesma, eu aceitei isso. E aí eu tenho uma ação que me trouxe um sentimento ruim. Eu julguei aquela situação. Eu criei uma crença em relação a isso. E eu não ressignifiquei ela. Logo, eu joguei isso para o meu inconsciente. O meu inconsciente é o quê? É o que faz a máquina da manifestação, o processo de manifestação acontecer. Eu joguei e deixei lá. E aí eu estou recebendo os estímulos disso. E eu não estou olhando para isso. Essa energia vem crescendo, vem crescendo. O dia de amanhã eu passo por uma situação semelhante, porque eu estou criando isso aqui. Aí eu absorvo e reajo com o mesmo hábito, reajo da mesma forma. Eu crio mais do mesmo. Então aqui, ó, a mente inconsciente está recebendo os mesmos estímulos. Está criando sempre do mais do mesmo. É ela que faz a criação física acontecer. Um processo que a gente não entende. Mas, como o Sete nos coloca, é mais ou menos assim que acontece. Então, se eu não mudar quem alimenta as crenças no meu inconsciente, eu não mudo a minha realidade. Como fazer isso? Converse consigo mesmo. É a forma mais simples que eu encontrei, que eu venho usando. Eu estou numa situação que não está legal para mim, eu fecho os olhos e eu converso comigo mesmo. Fernanda, o que você está sentindo? Estou sentindo isso, isso, isso. A gente vai criar isso, a gente vai fazer desse sentimento um hábito? Não quero fazer disso um hábito. Então vamos falar com esse sentimento. Por que a gente não precisa sentir mais isso? Usa do teu conhecimento sobre quem você é e converse, eduque a si mesmo para que você tenha uma nova crença frente a uma situação que te traz desconforto e
passe a criar um novo hábito que o seu inconsciente vai criar como um padrão programado e vai manifestar de acordo com aquilo que você quer. É muito fácil, pessoal. A gente só tem que treinar, praticar e estudar sempre para que a gente não esqueça de prestar atenção nos processos que a gente mesmo cria. Muito obrigada. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.